Olá, bem-vindos ao canal Cartório. Hoje nós vamos falar sobre o cartório de registro de imóveis e suas peculiaridades. Olá, o cartório de registro de imóveis é o repositório de todas as informações dos imóveis da circunscrição imobiliária pela qual ele responde. Dentro do cartório de registro de imóveis, nós temos uma gama gigantesca de serviços que são feitos, analisados e qualificados diariamente dentro das serventias desse tipo Brasil afora. E hoje a gente vai falar aqui rapidamente sobre algumas delas. Eu ainda farei aqui no canal um vídeo falando especificamente sobre esses procedimentos, assim como farei do tabelião de notas, explicando procedimento por procedimento, incluindo ainda alguns princípios jurídicos que eu acredito que são válidos para aqueles que gostam dessa área, procuram se especializar e entender cada vez mais o direito notarial e registral aqui no Brasil. Então, falando especificamente sobre os registros de imóveis, nós temos que, dentro de cada cartório de registro de imóveis, nós temos as matrículas imobiliárias. E o cartório trabalha ao redor dessas matrículas. Tudo que for registrado e passível de registro nas matrículas imobiliárias, de acordo com a lei e de acordo com os fundamentos legais que decisões e normas possuem e nos trazem, é qualificado, é feito dentro do registro de imóveis. Basicamente, o registro de imóveis vai registrar tudo que for atinente a imóveis, tá? E tudo que for competência sua legal de registro. Mas, William, tem coisa que é registrada no registro de imóveis e que não é imóvel? Tem sim. Vou dar um exemplo rápido para você. Escritura de pacto antinupcial. Ela é registrada dentro do registro de imóveis, mas em qual registro de imóveis? De acordo com o último domicílio do casal. Então, é um exemplo clássico de coisa que é registrada no livro 3, dentro dos registros de imóveis. Mas isso é um assunto um pouco complicado e eu quero focar nas dúvidas gerais sobre o que é um cartório de registro de imóveis. Dentro de um cartório de registro de imóveis, há uma série de trâmites pelos quais os títulos são passados e são registrados ou devolvidos. O que é título? Se a gente verificar dentro da Lei Federal número 6.015 de 73, lá no seu artigo 221, a gente vai verificar todo um rol de títulos que são admitidos para registro. Então, fora o que está ali, a gente não consegue registrar, certo? Então, a gente vai verificar lá que a gente vai poder registrar escrituras, cédulas de crédito, cartas de sentença, mandados, ofícios, certidões, enfim. A gente vai poder ter uma gama muito grande de títulos que são passíveis de registro. E esses títulos são meramente, eles chegam no registro e já são registrados? Não. Todos os títulos são cotejados. O que é isso? Eles são comparados com ele em si, com a matrícula do imóvel. E os dados são cruzados. Então, a gente verifica tudo que está escrito dentro do título, a gente verifica tudo que a matrícula do imóvel nos diz e faz um cotejo, faz uma comparação desses dados. Estando tudo correto, estando tudo certinho, a continuidade, estando tudo redondinho, o título é registrado. Mas caso alguma pontinha não dê certo, caso tenha alguma coisa fora da curva, o título é devolvido e aí o oficial de registro de imóveis emite uma nota devolutiva constando todas as exigências a serem satisfeitas para que aquele título possa ser registrado. Então, todo esse processo de recepção do título, de qualificação desse título, de registro desse título na matrícula do imóvel e, em alguns casos, cuidar deste registro após ele ser devidamente registrado na matrícula, é dever do oficial de registro de imóveis. O oficial de registro de imóveis tem uma competência muito grande, uma responsabilidade maior ainda, quando a gente fala sobre registro de imóveis, sobre o registro da matrícula, sobre a qualificação dos títulos
e sobre como isso deve ocorrer dentro do nosso ordenamento. Há uma série de limitações legais, de ditames legais, de balizas legais que o oficial deve saber, respeitar e seguir para que esses títulos sejam registrados da maneira correta, jurídica e de acordo com a lei. Qualquer coisinha que o oficial faça fora desses ditames vai estar invalidando, vai estar gerando uma consequência para as partes que estão ali consignadas naquele registro. Então, o processo de qualificação de um título para que ele seja feito um registro é muito complexo. Você precisa verificar N fatores para que você possa conseguir registrá-los na matrícula do imóvel. Uma coisinha, às vezes, pequena, que a gente olha e não dá muita importância, pode gerar uma consequência jurídica gigantesca lá na frente. Então, às vezes, as pessoas falam, não, é só registrar, coloca na matrícula e pronto. Não, é impossível fazer isso. Um registrador de imóveis precisa fiscalizar os títulos que estão entrando dentro da sua serventia, qualificá-los, verificar uma série de requisitos legais, alguns requisitos legais, inclusive em conjunto com outros órgãos, como por exemplo prefeituras municipais, tá? E depois poder registrá-los ou não na matrícula do imóvel. E um importante aspecto ainda sobre os registradores é a questão da desjudicialização, que a gente já viu sobre isso no vídeo sobre tabelião de notas, e aqui dentro do cartório de registro de imóveis a gente também verifica essa questão. Por quê? Porque o registrador também possui algumas atribuições de desjudicialização. A mais recente, mais inovadora e que gerou grande notícia na mídia foi a possibilidade de você adentrar com um uso capião extrajudicial nessas serventias de registro. Há uma série de requisitos legais, de documentos que devem ser apresentados por registrador, mas você pode agora pedir para um registrador o seu uso capião extrajudicial do seu imóvel. E você não precisa mais ficar lá dentro do judiciário anos e anos e anos esperando o registro do seu uso capião, esperando aquela sentença sair. A gente sabe que um dos processos mais morosos, judicialmente falando, é justamente o processo de uso capião. E tendo essa possibilidade de ser feito extrajudicialmente, é muito interessante, é muito válido e é muito mais rápido e dinâmico para as partes que estão ali querendo aquele registro, querendo aquela titulação de domínio na matrícula daquele imóvel, correto? Para que você possa ter a matrícula do seu imóvel, para que você possa transacionar ele, enfim. As partes ganham com isso, o judiciário ganha com isso, o registrador ganha com isso e o mercado econômico como um todo também ganha muito com isso. Então é uma função muito importante, inovadora e que só tem a crescer dentro do cartório de registro de imóveis e dentro do nosso ordenamento jurídico. Há inclusive vários projetos no tocante a todas as especialidades de cartórios no Brasil para desjudicializar cada vez mais coisas e trazer aos cartórios cada vez mais coisas dentro da possibilidade e dentro da competência de cada um deles, né? Respeitadas as suas peculiaridades. Então é muito interessante para as pessoas isso. A gente vai ter um vídeo ainda aqui no canal sobre desjudicialização e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Então o registrador tem uma enorme, gigantesca responsabilidade no tocante ao registro dos títulos que estão dentro de sua serventia, tá? Aqui no canal a gente vai falar ainda sobre prenotação, sobre princípios de continuidade, princípios de prioridade, princípios de registro de instância, cálculos, como é feito um registro de imóveis, como é calculado um título e como é qualificado um título. A gente vai falar sobre isso porque esses temas são bem complexos, são bem interessantes, mas precisam de um vídeo só para eles e eles vão ocorrer dentro aqui do canal Cartório. Se você tem alguma dúvida, deixa para mim aqui no comentário, dê um like e compartilhe com quem você quiser esse vídeo. Eu vou ter um prazer em te ajudar sempre que você precisar. Meu nome é William Augusto e eu te vejo no próximo vídeo do canal Cartório.